Bom dia a vocês, alunos do segundo ano. Eu preparei outra videoaula para vocês e nós iremos estudar um pouquinho sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Sou o professor Felipe. Nós estaremos estudando sobre o efeito estufa. O efeito estufa, na verdade, é um fenômeno natural de aquecimento do nosso planeta, e sem ele não haveria vida na Terra, só gelo. Muitos, quando ouvem falar de efeito estufa, logo imaginam, no aquecimento maléfico da Terra, mas isso não é verdade. O efeito estufa ele é extremamente útil para a manutenção da vida no nosso planeta. Causas do efeito estufa. Os raios solares, quando penetram a atmosfera, parte deles são refletidos de volta para o espaço, em forma aí de radiação, raios infravermelhos. E 65% desses raios solares são absorvidos em forma de calor. E os gases do efeito estufa, GEE, presentes na atmosfera terrestre, impedem que esse calor absorvido seja perdido. Ou seja, serve aí de um cobertor para manter a temperatura do nosso planeta. Serve aí de isolante térmico, para o nosso planeta. Quais são esses gases do efeito estufa, GEE? Os principais são o dióxido de carbono, o CO2, o gás metano, CH4, o óxido nitroso, N2O, e clorofluorcarbonetos, que são CFCs. O dióxido de carbono ele é liberado pela queima, de combustíveis fósseis, pelas queimadas também. Durante a fotossíntese, as plantas absorvem CO2, mas então com as derrubadas das florestas, essa captura de CO2 tem sido comprometida, e tem ficado aí uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. O gás metano ele é liberado quando tudo que é orgânico é decomposto. Por exemplo, o lixo. O lixo gera muito CH4, muito gás metano. As fezes também dos animais. Por exemplo, no Brasil, a agropecuária, criação de gado, e também a suinocultura libera muito CH4, porque muitas vezes, a maioria das vezes, o estrume, da vaca e dos porcos não são devidamente descartados. Aí eles fermentam e liberam gás metano. E o óxido nitroso e os CFCs também são intensificados aí pela ação humana, ação antrópica. Problemas decorrentes do excesso de efeito estufa. O efeito estufa é importante, mas o excesso já se torna prejudicial. Então, o excesso de efeito estufa superaquece a Terra, intensifica os fenômenos meteorológicos, derrete as calotas polares, aumenta os níveis dos oceanos, pode colocar em risco aí, a vida na Terra. Então, o efeito estufa é importante, porém o excesso traz problemas, para todo o nosso planeta. Causa do excesso do efeito estufa: a ação do homem, a ação antrópica, tem intensificado a emissão dos gases do efeito estufa através das queimadas, como eu já havia dito, queima aí dos combustíveis fósseis. Então é necessário, reverter isso aí, começar a utilizar energia limpa,
transportes aí mais inteligentes um pouco, diminuir o desmatamento, reflorestar, né? Nós precisamos fazer isso porque o desmatamento compromete aí a captura do CO2. O que está causando também esse excesso de efeito estufa? A criação de gado, suinocultura, sem o manejo correto, né, dos estrumes. Construção de grandes reservatórios de água, das hidrelétricas, porque quando vai se fazer lá um grande reservatório, eles não retiram as árvores, os vegetais que estão lá na bacia onde vai ser inundado, e aí ali, quando a água chega, eles apodrecem, e aquela fermentação de matéria orgânica libera gás metano. Os lixões e aterros sanitários mal planejados também geram, né, esse gás metano, entre outras atividades humanas. Mas existem controvérsias, tá? Não é consenso entre todos os cientistas que a ação do homem tem realmente intensificado aí o efeito estufa e o aquecimento global. Eles dizem, muitos, né, dizem que a ação do homem é insignificante, apenas pode causar efeitos locais e não mundiais, não globais. Então existe essa controvérsia aí, né? E eles falam que a quantidade de gases do efeito estufa emitidos pela natureza é muito maior do que as emitidas pelo homem, e mesmo que se o homem parasse de emitir esses gases, o aquecimento global continuaria, e o que o homem faz seria insignificante, né, mediante a grandeza da natureza. Então existem essas controvérsias aí. Protocolo de Kyoto. A Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1997 reuniu vários países, para assinarem um acordo de diminuição de emissão dos gases do efeito estufa em 5,2%. E juntamente com esse protocolo, né, veio alternativas, né? Por exemplo, o programa MDL, vocês vão ver melhor mais na frente. E criou também o crédito de carbono. Aqueles países subdesenvolvidos que desenvolverem projetos de diminuição de emissão dos GES, ou até mesmo de captura, né, de carbono através de plantio de árvores, eles podem vender créditos no mercado, e as empresas que não conseguirem diminuir a emissão em 5,2 são obrigadas a comprar esses créditos, né? Então virou uma forma aí de lucrar com a diminuição da emissão dos gases do efeito estufa. E aí estão as atividades. Vocês vão copiar no caderno os textos, copiar as atividades, resolver no caderno, não precisam entregar. E o último exercício aí, o número 9, vocês vão assistir um vídeo no YouTube, até coloquei o link dele aqui para vocês, ó, falando sobre o MDL. Vocês vão assistir e vão explicar o que é o MDL. Vou passar um pedacinho só aqui do vídeo, mas vou colocar o link para vocês lá no nosso grupo no Facebook, e também no final do vídeo aqui vou disponibilizar para vocês o link, que vocês possam assistir melhor, né, com calma, completo, e resolver as atividades. Muito obrigado a todos vocês. Em nosso planeta Terra, de longe tudo está em ordem. Ao nos aproximar, a situação não é tão harmoniosa assim. Carros, indústrias, multidões, queimadas, poluição, aquecimento global. Nosso desafio: reduzir as emissões de gases do efeito estufa, GEE, minimizar o aumento da temperatura no planeta. Para ajudar no controle das emissões dos gases de efeito estufa, criou-se um tratado internacional, o Protocolo de Kyoto. Os países assinantes foram divididos em dois grupos: os que possuem metas de redução, ou anexo 1,
e os que não possuem metas não anexo 1. O que isto significa para as indústrias? As indústrias do anexo 1 precisam diminuir as suas emissões para atingir as suas metas, o que implica em aumento dos custos. Para diminuir os custos, foram desenvolvidos mecanismos de flexibilização, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Mas como isso funciona? Partindo do princípio que a atmosfera é uma só, as reduções podem ser feitas em indústrias de qualquer país assinante do Protocolo de Quioto, inclusive dos não anexo 1. Investimentos em tecnologias limpas nas empresas do não anexo 1 contribuem para a redução de emissão de gases de efeito estufa, gerando emissões reduzidas. O MDL prevê que estas emissões reduzidas podem ser comercializadas com os países do anexo 1, que as utilizam para alcançar as suas metas. E como posso fazer isso na minha empresa? Então é isso aí. Bons estudos a todos.